levavam, pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes, diga: eu creio. Deus está neste lugar. Já tem falado, mas vai falar mais um pouco. Podemos assentar, já está orado e abençoado pelo pastor Elvo aqui. Louvado seja Deus. Tenham mais um pouquinho de paciência, eu peço que ninguém saia. A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Escute, a Bíblia registra 35 milagres realizados por Jesus Cristo, sendo o primeiro milagre em Caná da Galileia. Este acontecimento, a qual acabamos de ler, é o 11º milagre realizado por Jesus Cristo. O único que fala dele é o escritor e doutor Lucas. Preste atenção. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. E quando ele inicia o seu ministério, ele tinha um objetivo só: aonde estabilizar a sua morada. Ele não estava atrás de fama, glória, status, dinheiro, fortuna, pois fortuna havia no céu, onde ele deixou para vir na terra trazer a maior fortuna, que é a salvação da vida de todo aquele que crê. O objetivo de Jesus Cristo em andar nas terras era curar, libertar e salvar. Não tinha outro objetivo com Jesus Cristo. Jesus separa 70 seguidores. Dos 70 passa-se a peneira, 12 se tornam os seus discípulos, que vão o acompanhar em todas as ocasiões. Jesus esteve em Nazaré, na Judeia, na Galileia, em Betânia, em lugares onde quase fora apedrejado. E em todos os lugares que Jesus chegou e estabilizou a sua morada, criava-se alvoroço e tumultos, e os discípulos às vezes se preocupavam com aquilo, com medo de serem apedrejados, porque Jesus quebrava protocolos, até curando-se ao sábado. Isso era infringir a lei e poderia ser preso. Os discípulos, em determinada ocasião, escutam Jesus dizer para eles: vocês se preparam, porque amanhã nós vamos para Cafarnaum. Para quem não sabe, Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum, significa consolação. Só que esta cidade ficou escondida, só foi revelada em 1968, quando conseguiram provar a existência desta cidade. Cafarnaum era o centro das atenções, é onde estavam as arquiteturas gregas e romanas, é onde se misturava raças, tribos e nações. Em Cafarnaum é onde tinha as grandes feiras de especiarias da época e os grandes mercados naquela cidade. Em Cafarnaum era uma cidade próspera pelo grande e nobre comércio de peixe que havia naquele local, e todos que moravam em suas redondezas tinham o prazer de comprar em Cafarnaum. Por quê, pastor? Porque a guarda de Roma mantinha a paz e a tranquilidade dos compradores que gastavam em Cafarnaum. Para quem não sabe, em Cafarnaum é onde surgiu a primeira igreja cristã, na casa de Pedro, que foi chamada de casa de oração. É onde foi-se uma grande libertação de um lunático, que ao passar a porta do templo, Jesus repreende aquele demônio que perturbava aquele homem, e já foi um dos primeiros convertidos naquela grande história. Os discípulos, chegando lá, já gostaram do ambiente, olhando a beleza daquele local.
local. Todos colocaram na sua mente: agora estamos num lugar abençoado, um lugar próspero, um lugar culto, um lugar onde talvez não seremos apedrejados. E Jesus já estava sendo observado nas cidades, quando ele chegou com 12 homens. Alguém pergunta: pastor, como é que conheciam Jesus na cidade? Será a primeira vez que Jesus estava chegando lá. Para quem não sabe, o segundo milagre realizado por Jesus Cristo, depois do primeiro, que fora em Caná, foi de um filho de um centurião, pois o centurião era de Caná da Galileia, mas o menino era de Cafarnaum. Quando Jesus Cristo olha para ele e diz: grande é a sua fé, o menino já está curado. Marque a hora, era por volta das 7 horas. Quando ele retorna para Cafarnaum, ele diz para a mulher: o menino sarou? Sarou. A que horas que a febre deixou? Ela disse: por volta das 7 horas. Aí ele disse: foi na hora que o homem chamado Jesus Cristo liberou a palavra e disse: vai, o menino já está curado. Aí a mulher não conseguiu ficar quieta, pois os 50% do ministério de Jesus Cristo cresceu por causa da fofoca e do disse-me-disse. Pois ele dizia: olha, ninguém fale nada, não conte nada, não anuncie nada. Mas quem é que aguentava ver o menino ressuscitar, ver o filho ser curado, ver o coxo andar, ver o paralítico levantar e ficar calado? Aí o povo gritava: foi ele, ele quem? Jesus de Nazaré, o homem dos milagres. Alabachanda camachúrias. Logo todos estão felizes ali em Cafarnaum. A estadia é nobre, os acontecimentos são grandes, as multidões começam a cercar as portas. Jesus muitas vezes tem que fugir delas e ir para o deserto, porque todos queriam estar aonde Jesus estava. Só que em determinado minuto, determinado ponto, os discípulos não entenderam um determinado mistério. Jesus começa a olhar para a parte de baixo, e a parte de baixo estava uma cidade pelo nome de Naim. Naim o que era? Naim era uma região de Sunem, onde morava a sunamita, uma aldeia construída sobre uma aldeia anterior em seus próprios escombros. A palavra Naim quer dizer bela e a graciosa. Era apenas um vilarejo que não tinha condições nem de sepultar seus próprios mortos. A mesma porta de entrada era a mesma porta de saída. Todos que morriam dentro de Naim era sepultado 10 quilômetros de distância, em grutas e em cavernas, de tão pequena que era a cidade. Mas Jesus, olhando para Naim lá para baixo, a 35 quilômetros de Cafarnaum, ele olha para os discípulos e diz: vocês se preparam, porque amanhã nós vamos para Naim. Eles não estavam acreditando, achou que Jesus estava blefando. Senhor, nós vamos deixar um lugar culto desse, temos feiras nobres, peixes à vontade, arquiteturas lindas, temos Roma que mantém a paz deste lugar. E começaram a querer intimidar Jesus Cristo, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que quem sobe de Naim para comprar em Cafarnaum é assaltado à beira do caminho e espancado até a beira da morte. Jesus disse: eu sei, mas se o Senhor não te guardar, em vão vigia o sentinela. Senhor, mas o Senhor sabe que de Cafarnaum para Naim dá cerca de 35 quilômetros, nós vamos de a pé. Eu sei, mas Deus está mandando nós ir para lá. Eles queriam fazer com que Jesus desistisse. Naim, Senhor, é apenas um vilarejo. Hoje, para quem não sabe, quem mora em Naim é os muçulmanos de Queluzem. Senhor, lá não tem nada, é um vilarejo, um povo carente, pobre, necessitado, uma cidade carraquítica. E nós vamos fazer o que lá? Nada tirava do coração de Jesus Cristo descer para Naim. É onde Jesus Cristo disse: se preparam, vamos descer, e acabou. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando Jesus estava decidido a ir para a cidade de Naim, a Bíblia diz: nem todos os seus seguidores o acompanharam. Se dos 70 que ele separou, passou a peneira, 12 se tornaram discípulos fiéis para seguir para onde ele fosse. Todos teriam que o acompanhar, mas a Bíblia faz questão de expressar: nem todos os seus seguidores o acompanharam. Dá-se a entender que a igreja da atualidade está do mesmo caso. Nem todo mundo está
preparado para acompanhar ou seguir a Jesus Cristo. Tem crente Cafarnaum e tem crente Naim. Tem crente que só está na benção se tiver benção. Se eu estou empregado, Deus é Deus. Se eu estou desempregado, Deus não é mais Deus. Se eu tenho um carro bom, Deus é Deus. Se eu sou curado, Deus é Deus. Se eu tenho uma casa boa, Deus é Deus. Se tudo está bem, Deus é Deus. Eu sou tipo Cafarnaum, eu gosto de coisa boa, pastor. Eu gosto de comer bem, porque a Bíblia diz que o melhor da terra pertence a nós. Então eu não posso estar passando fome por aí e nem necessidade. Eu quero estar numa igreja próspera. Eu quero estar no meio de um povo abençoado. Eu quero estar onde Deus está fazendo coisas grandes, porque eu sou de Cafarnaum. Quando a Bíblia diz que nem todos o seguiram, quer dizer, parte a ficar em Cafarnaum e parte a descer para Naim. Mas os que iam descer para Naim já corre a notícia na cidade. Todos se preparam, porque o mestre vai deixar Cafarnaum. Aí uma grande multidão se forma dizendo: o importante não é estar em Cafarnaum, o importante é estar onde ele vai estar. Se ele está em Cafarnaum, eu estou lá. Mas se ele vai para Naim, eu deixo com ele, porque aonde ele estiver, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Oriclama Xandaraia. Diga para quem está do outro lado: você não entendeu. O importante não é onde você está, o importante é com quem você está. Pastor, eu moro no Morumbi com quem? Com Jesus, fica em paz. Eu moro no Alphaville com quem? Com o diabo. Então, meu amigo, fica onde Jesus está. Não importa se é Naim, não importa se é Cafarnaum, o importante é estar aonde o mestre está. Por quê? Aonde Jesus está tem proteção divina. Aonde Jesus está, se a enfermidade vem, vai cair por terra. Aonde Jesus está, se Satanás se levanta por um caminho, por 7 vai sair. Aonde Jesus está, se tem filho doente, ele tem o prazer de curar. Aonde Jesus está, a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Aonde Jesus está, a glória toma o ambiente, o aleluia é presente, o mistério vem, Satanás fica confundido. Aonde o mestre está, Deus se faz notório a tua presença. Deixa eu ver quem já percebeu que ele está aqui. Como disse a cantora, o homem de branco já está nesse lugar. Alacalamasurias, Kevianaia. Eu estou na prova, pastor, mas estou com ele. Eu estou em Naim, mas estou com ele, pastor. Eu estou no vale, mas estou com ele. Eu estou desempregado, mas estou com ele. Eu estou doente, mas estou com ele. Eu fui traída, mas estou com ele. Meus filhos estão no mundo, mas eu estou com ele. Eu estou na prova, mas eu estou com ele. Porque com ele haverá milagres para a glória de Deus. Tem gente que não percebeu que o mistério não está mais em Cafarnaum. Volta às raízes. A igreja começou, foi Naim, meu amigo. Ei, a igreja começou, foi lá embaixo, para poder chegar lá em cima. Meu Deus. Mas o que tinha Naim, pastor? Que Jesus recebeu este código divino para descer para Naim. Em Naim era apenas um vilarejo. A Bíblia narra a história, claramente dizendo: a viúva de Naim. Quando se fala em viúva, fala de alguém que tinha um marido, e fala de alguém que perdeu o marido. Mas na atualidade, viúva não é quem perde o marido. Viúvo é quem foi sepultado e jogado a 7 palmos para baixo. É ele que é viúvo, é ela que é viúva. Quem está de pé, ainda há esperança. A Bíblia faz questão de dizer que a viúva ainda era pobre.
E quando se fala em viúva pobre, parece que é só misericórdia de Deus. Até para dar paz do Senhor, tem alguns irmãos que não tem coragem nem de pegar na mão da coitadinha. Vai chegar na mão, a paz do Senhor mesmo, Deus abençoe, já vai saindo fora. Mas quando a viúva é rica, tem profecia, tem revelação, Deus me mostra, e é um mistério, eu acho que é entre nós. Eu vou tomar conta das fazendas, Deus vai preparar este ambiente. Mas a Bíblia diz que a viúva era pobre, e viúva pobre, poucos dão atenção, pastor, mas viúva não casa. A irmã Cesária, lá de Recife, aos 81 anos de idade, casou com o irmão Miguel de 84. Então, meu irmão, dá certo sim, é só crer e esperar naquele que tudo pode, porque com Deus não tem idade. Você crê, então verás a glória de Deus. Com Deus não é possível não, você crê, então receba, porque ele chegou, foi daí. A história diz: a mulher tinha um marido, e o marido faleceu. Eu quero dizer algo nesta noite. Algumas pessoas não entendem, pregam cada um de uma maneira, como disse Billy Graham, há 50 tipos de interpretações. Mas eu vou começar a mensagem assim. Vamos dar um nome àquela mulher. Vamos dizer que a viúva chamava-se Maria, e vamos dizer que o esposo dela chamava-se José. Ao passar do tempo, quem era José na vida daquela mulher, que é dita como viúva? José era o homem que trabalhava. José era o homem que trazia o sustento do lar. José era o homem que trazia os caprichos da casa. Se ele trabalha, ele traz o dinheiro. Se ele traz o dinheiro, ele traz o capricho do lar. José quem era? Era o pai do filho daquela mulher. Quem era José? Era o homem que realizava os sonhos daquela mulher. Passamos a notar que o marido de Maria, figurativo, eu estou dizendo, dentro da homilética, da hermenêutica, a arte de criar essa expressão. Pastor, meus sonhos acabou não, chegou ele. Pastor, minha expectativa, disseram que eu estou sepultada, tá não, minha irmã, chegou ele. Pastor, falaram que a minha vida não tem mais jeito, não, minha irmã, chegou ele. Ei, tem jeito sim. Ele levou a mão no esquife esta noite e parou o sepultamento das áreas da sua vida. Qual área tua está para ser sepultada? Qual é ela? Qual é ela? Qual é a área sua que está à véspera de um sepultamento? Qual é? Meu ministério, pastor, mentira do diabo, chegou ele. Minha vida sentimental, acabou nada, chegou ele de Cafarnaum. A minha enfermidade vai matar, vai nada. Ele já levou a mão no esquife e parou o cortejo. Não vai haver sepultamento. Chegou ele. Pastor, meus namoros não dão certo. O que é que está acontecendo? Acho que eu não vai ser feliz. Chegou ele. Meu casamento vai ser feliz. Chegou ele. Pastor, eu queria casar. Vai casar. Por quê? Chegou ele. Ele não chega para contar conversa, ele chega para resolver. Porque choras, ou não chores. Morreu meu marido, 5 áreas da minha vida foram sepultadas. A única esperança que eu tinha era o menino, que ia trabalhar para trazer o pão, ia trazer o dinheiro para casa e o sustento. Era ele que ia fazer os caprichos do lar. Ele é o fruto do meu ventre. É ele que ia realizar os meus sonhos que ficaram brecados e frustrados. E está aqui para ser sepultado. Jesus é o único. A Bíblia expressa defunto, mas Jesus não chama de defunto. Jesus olha e diz: menino. Quando ele diz menino, ele está dizendo jovem. Em algumas interpretações, jovem quer dizer vigor, esperança, alegria do lar, expectativa, sonho de um pai, esperança de uma família. Jovem quer dizer vida, ânimo, corre, grita, pula. Jovem, menino, a ti te digo.
Quando ele chega na casa de Jairo, e ele usa a palavra talita cumi, é uma palavra em aramaico. Ele estava dizendo: desperta, acorda. Aí a morte diz: eu não posso, eu já levei. Não, quem está falando é quem venceu a morte. Quem está falando é o Filho do grande Deus, que mediu os céus a palmo e pegou o mar na concha de suas mãos. Deus está dizendo: não vai ter sepultamento. Acorda, desperta, levanta.